Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, esse vídeo aqui é para fazer apenas um desabafo da minha parte. Muitos canais católicos, muita gente já falou muita coisa sobre o que disse o bispo, de Portugal, que é responsável pela Jornada Mundial da Juventude desse ano. E algo muito chocante, algo que nos deixa tristes, algo que nos deixa desanimados. Mas não é surpresa, né? Não é surpresa para aqueles que são católicos ouvir esse tipo de coisa. Primeiro, por dois motivos. Que Jesus disse que se levantariam no meio da igreja falsos mestres, falsos pastores, que levariam ao engano muitas pessoas. Do outro lado, não é de se surpreender que a humanidade se rebele contra o seu Criador. E dentro da igreja iria surgir pessoas que iriam ser anticristo, ou seja, contrários a Cristo, como sempre já foi e sempre será, enquanto a igreja for peregrina aqui neste mundo, rumo ao Calvário junto com o seu Cristo. Meus amados irmãos, Jesus veio a este mundo para salvar a humanidade. Inclusive no livro do Atos dos Apóstolos vai dizer que fora do nome de Jesus não há outro nome pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer que Ele é o único caminho, ou melhor, que Ele é o caminho, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer que necessário é ir por todo mundo e pregar o Evangelho e fazer com que todas as nações se tornem seus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a observar tudo quanto Ele nos ensinou. Jesus também vai dizer que ide por todo mundo e anunciai a boa notícia. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Então, se nós lermos o Novo Testamento e todo o Antigo Testamento à luz de Cristo, nós iremos perceber que Cristo é o Messias, é o Salvador. É aquele a quem João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus é o Cordeiro imolado que tira o pecado do mundo. Fora de nosso Senhor Jesus Cristo não existe salvação. Consequentemente, baseados e alicerçados nas palavras de São Paulo, que vai dizer que Cristo é cabeça da igreja e que a igreja é o seu corpo, nós podemos dizer que fora da igreja católica não há salvação. E de repente nós nos deparamos com essa história de dizer que nós não vamos converter, nós não queremos converter ninguém para Jesus ou para a sua igreja. Como se o relativismo religioso pudesse trazer salvação para alguém. Meus amados irmãos, todas as outras religiões, todas elas podem ter pontos de verdade. Ou podemos dizer assim, existem nelas fragmentos de verdade. Essas pessoas, principalmente as religiões cristãs, elas têm alguns elementos da verdade, mas elas não contêm toda a verdade. Então, fora da Igreja Católica, não existe toda a verdade. Aquele que está fora da igreja, por mais que seja uma comunidade cristã e que esteja bem próxima daquilo que é a vontade de Jesus para a raça humana, assim mesmo, essa comunidade é uma comunidade cismática, é uma comunidade herética, ou é uma comunidade que
rejeitou a Santa Igreja de Cristo. Então nós devemos compreender que existe uma possibilidade de um diálogo ecumênico, ou até mesmo de um ecumenismo entre as igrejas cristãs. Porém, a Igreja Católica tem a obrigação de revelar para as pessoas, ou de anunciar, melhor dizendo, para as pessoas, as verdades absolutas que nosso Senhor Jesus Cristo deixou. Mostrar para as pessoas que não basta dizer que Jesus é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, se não fizer o que Ele manda. E o que foi que Jesus mandou? Jesus mandou coisas muito específicas e muito claras e muito óbvias. Primeiro, Jesus, depois de ressuscitado, logo quando ressuscita, se aproxima dos seus apóstolos para dizê-los, para dizer a eles: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Por isso, soprando sobre eles o Espírito Santo, disse: o pecado de quem vocês perdoarem serão perdoados. Ou seja, os elementos ordinários para o perdão dos pecados estão na Igreja Católica: a confissão auricular e a absolvição do sacerdote em persona Cristo. Outra coisa, Jesus vai dizer que o seu corpo e o seu sangue é verdadeiramente comida e verdadeiramente bebida. E quem não comer o seu corpo e o seu sangue, jamais terá vida nele. Ele diz que quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu e o meu Pai faremos morada nele, diz Jesus. Meus amados irmãos, aqui nós temos dois sacramentos que são chamados também de sacramentos da iniciação cristã, juntamente com o crisma. Estes sacramentos, eles contêm dois elementos para a redenção e a salvação da humanidade: ser batizado, e sendo batizado, passar a fazer parte do corpo místico de Cristo, fazer comunhão com os outros membros de Cristo, entrar verdadeiramente para a comunidade, para fazer parte do povo de Deus. E fora disso, não há salvação. Mesmo que as pessoas pensem que há, mesmo que as pessoas até entendam, percebam, ou não sei, se imagine, né, numa possibilidade de salvação fora da igreja, a não ser que seja por uma ignorância invencível. Então, meus amados irmãos, dizer que Cristo, ou melhor, dizer que a igreja não tem intenção de converter os jovens para Cristo, ou de atrair os jovens para a sua igreja, e achar que esse relativismo envolvendo as religiões cristãs e até não cristãs é natural e é algo que seja agradável a Deus, isso é de uma hipocrisia e mentira sem tamanho. Por isso, nós precisamos estar atentos, porque o Senhor veio para salvar a raça humana, e Ele veio para salvar por meio de sua igreja, que é sacramento, ou melhor, que é sinal de salvação para a humanidade. Fora da barca de Pedro, meus amados irmãos, não há salvação. Fora da barca de Pedro existe apenas um mar bravio, repleto de ondas, ondas que vocês possam imaginar incontáveis. Aí estão as religiões, nas suas mais diversas facetas e imagens. Mas uma coisa é certa: somente aqueles que estiverem na barca de Pedro se salvarão. Do contrário, perecerão, assim como pereceram no dilúvio toda a raça humana, todo o gênero humano, com exceção daquelas 8 pessoas, ou seja, poucas pessoas, 8 pessoas apenas, que permaneceram na arca de Noé. Assim, a arca de Noé é símbolo, é uma imagem, uma tipologia,
uma figura daquilo que é a igreja neste mundo que está vivendo um dos maiores dilúvios da história. O obscurantismo, o materialismo e outras ideologias. Esse dilúvio tem batido com ondas terríveis contra a igreja. Porém, uma coisa é certa: a igreja, assim como foi a Arca de Noé, se manterá ali sem naufragar, porque Cristo mesmo está sentado nela. Mesmo que aparentemente ele esteja como que dormindo, mas ele está nela. E estando Cristo na barca de Pedro, não permitirá que esta mesma afunde. Meus amados irmãos, os dias são maus. As confusões foram estabelecidas. A distorção, né, e a deturpação da doutrina da igreja está posta à mesa. O relativismo, a falsa misericórdia, que tudo permite, até mesmo o pecado, está aí para confundir a mente de muitas pessoas. Nós precisamos voltar às Sagradas Escrituras. Nós precisamos voltar à tradição da igreja. Nós precisamos voltar, meus amados irmãos, à patrística, o início do cristianismo. Nós precisamos voltar a contemplarmos a vida dos santos, porque senão, do contrário, nós iremos sucumbir. Tempos de crise, o que fazer, como se comportar, aonde ir, com quem nos vamos dizer assim, fazer comunhão, né? Com aqueles que são fiéis à sã doutrina da igreja, com aqueles que são fiéis a Cristo, com aqueles que não negaram o Senhor, com aqueles que ficaram aos pés da cruz de uma forma extraordinária, dando o seu sim a nosso Senhor. Estamos vivendo tempos terríveis, onde a mentira tem sido apresentada como verdade e a verdade como mentira, onde as trevas têm sido apresentadas como luz e as luzes como trevas. Estamos vivendo tempos onde as pessoas estão se deixando levar pelo modismo, pela vaidade, pelo orgulho, pela prepotência. Diferentemente daquilo que fizeram os grandes santos, a começar pela santa, toda santa, a Santíssima Virgem Maria, que disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ela mesma que nos ensinou: fazei tudo o que ele vos disser. Que nós possamos nos apegar aos santos, santos como São José, patrono de toda a igreja, guardião da igreja universal, homem irrepreensível, ou seja, que não teve nada no seu caráter que necessitasse de uma correção divina. Homem irrepreensível, homem maduro, homem que viveu a vida contemplativa, viveu a vida de oração. Por isso, nos aproximemos de homens como Santo Agostinho, como São Tomás de Aquino, como Santo Ambrósio, São Boaventura. Nos aproximemos de homens como Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmirna, o pastor de Hermas. Nos aproximemos de homens como São Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua. Nos aproximemos de homens como o próprio São João Evangelista, São Luís Maria Grion de Montfort, São João Bosco. Nos aproximemos de grandes mulheres como Santa Catarina de Sena, Santa Teresinha do Menino Jesus. Nos aproximemos de pessoas que nós sabemos que são verdadeiros anunciadores do Evangelho nos dias atuais. Nos aproximemos de grandes homens, como por exemplo, Dom Henrique Soares da Costa, que viveu contemporâneo a nós. Nos aproximemos
de todos aqueles que entregaram a sua vida por amor a Cristo e a sua igreja. Peçamos a eles que intercedam por nós, nos aproximemos de homens como, por exemplo, São Lourenço Marte, o diácono que entregou a sua vida, o seu corpo, para ser queimado nas chamas, por amor à igreja e por amor aos pobres da igreja. Nos entregamos, meus irmãos, e nos aproximemos de homens como São Paulo apóstolo, que perdeu a cabeça por causa de Cristo. Nos aproximemos também de homens como São João Batista, um farol, uma grande luz, que brilhou para mostrar a verdadeira luz que era Cristo Jesus. Nos aproximemos, meus amados irmãos, de todos aqueles santos e santas da igreja que dedicaram as suas vidas para a salvação da humanidade. Estamos vivendo dias terríveis, dias de trevas, dias que aparentemente faz com que nós pensemos que o mal vencerá. Mas confiemos nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que as portas do inferno tentarão contra ela, mas não prevalecerão. Lembremos das palavras de Jesus. É importante que eu vá para junto do Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Espírito Santo, o Paráclito, o Defensor, o vosso advogado, o Espírito da verdade que testemunhará sobre toda a verdade. Precisamos confiar nas palavras de Jesus, que disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque este não mente jamais, porque ele mesmo é a verdade. Foi ele que esteve morto, mas agora está vivo e vive para sempre e não morre mais. É ele mesmo que vem vencedor e para vencer. Confiemos nele, porque ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Afinal, ele é o alfa e o ômega. Confiemos nele, permaneçamos firmes, fiéis a ele, porque ele mesmo nos anunciou e nos falou: quem permanecer fiel até o fim será salvo. Confiemos nele, ele que nos disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Confiemos nele, que disse para nós: olha, fazei violência contra vós mesmo, porque o reino dos céus é dos violentos. E somente aqueles que praticarem a violência entrarão no reino dos céus. Confiemos nele, em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos disse: olha, quando vos perseguirem, vos caluniarem, vos defamarem, quando disserem todo tipo de barbaridade contra vós por causa de mim, alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande será a vossa recompensa nos céus, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Meus amados irmãos, ele não mente, ele é fiel. São Paulo nos disse: mesmo que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Afinal de contas, ele é o mesmo ontem, hoje e será por toda a eternidade. Por isso, nos alegremos, exultemos, porque este é o dia que o Senhor fez para nós. Hoje é o tempo favorável. Hoje é o tempo da salvação. Amém. Deus abençoe você. Não tenha medo de seguir Jesus. Por mais que o mar esteja bravio, por mais que as ondas sejam fortes e batam violentamente contra a barca de Pedro, ela não sucumbirá jamais. Ela não vai naufragar jamais, porque Cristo é quem nos conduz. Amém. Deus abençoe você. E viva a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Roma e viva Cristo Rei.